Vamos falar agora sobre a reforma tributária, que deve ter votação em plenário iniciada hoje à noite lá na Câmara dos Deputados em Brasília. Bom, essa reforma vai impactar na vida de todos os brasileiros. O que pode mudar no nosso dia a dia? A preocupação de todos nós é com relação ao aumento de impostos, porque a carga tributária brasileira é muito pesada. O ideal seria não aumentar os impostos. Será que vai ter aumento de impostos? Quem vai responder para a gente é o nosso repórter Lucas Pisa, o Cabra Bom. Bom dia, Lucas. Olá, meu amigo Eduardo Santos, bom dia a você e a todos que acompanham o Espírito Santo no ar. É isso mesmo, né? Todo mundo paga imposto. Olha, IPI, PIS, COFINS, ICMS, parece uma sopa de letrinhas, né? Mas são impostos que pagamos todos os dias por praticamente tudo que fazemos no nosso dia a dia. E essa reforma tributária promete simplificar esses impostos todos, transformando todas essas letras em 3, o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. Mas para explicar melhor sobre quais são as mudanças propostas da reforma tributária, está comigo o diretor acadêmico da Comissão de Direito Tributário da OAB, Gustavo Cipolatti. Gustavo, como é que vai funcionar essa unificação dos impostos? Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Eduardo. Bom dia ao público do Espírito Santo no ar. Conforme bem colocado, Lucas, nós estamos no início de um processo de reforma tributária. Essa primeira fase, ela vem a ser uma fase de simplificação. Então, está ocorrendo a junção de 5 tributos. 3 federais, PIS, COFINS e IPI, um municipal, ISS, e um estadual, que vem a ser o ICMS. Nós vamos ter um IVA nacional, que corresponde à junção desses tributos federais, e um IVA que se está se rotulando como subnacional, que parte dele vai ser do estado e parte dele será dos municípios. Existe uma preocupação muito grande em relação à possibilidade de aumento de impostos, já que pagamos tanto, o povo brasileiro não aguentaria mais. Existe essa possibilidade? A preocupação ela é legítima, ela tem que ser colocada aí na compreensão da população e no debate político. Hoje o projeto dessa PEC, ele não define as alíquotas. Nós estamos igual naquela situação da caixa de bombom que está fechada e não sabe qual é o sabor do bombom que tem ali dentro. Então, apesar da PEC, né, que essa proposta de reforma à Constituição, ela não trazer como será esse cálculo final dessa alíquota, no debate político se fala em 25%. Ontem à noite, o relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, em razão exatamente dessa consciência social e política da pressão pública, ele já chegou a modificar um pouco essa compreensão e o texto para isentar e para criar um conceito de uma cesta básica nacional em que a alíquota seria correspondente a 0. Agora, há uma preocupação que é muito grande e legítima, que precisa ser levado em consideração em relação, por exemplo, ao setor de serviços. Nós sabemos hoje que as classes mais desfavorecidas e a classe média, tudo que ela ganha, ela consome. Então, nós hoje temos um setor que é extremamente regressivo. Quando eu digo regressivo, ele acaba recaindo em relação a quem ganha menos por conta de incidir sobre o consumo. E a gente sabe que a prestação de serviço, até no que a gente assiste na televisão, um advogado, um médico, um salão de beleza, ela é parte do nosso cotidiano. Então, em termos gerais, se você pagava 5% de alíquota, um serviço que era R$1.000 passa de 1.050, né? 1.000 mais 5%, 1.050, vai passar, hipoteticamente, apesar de nós não sabermos, não termos o controle dessa alíquota, para 1.250. Ou seja, desse ponto pode ser que o imposto suba. A carga tributária, a análise matemática e financeira, ela vai impactar no bolso. Ela vai impactar. Em relação ao preço dos alimentos, havia uma preocupação em torno do aumento dos impostos a itens essenciais. Você acha que esse tema está pacificado? Há esse risco de aumento de preços dos alimentos? Como
como bem colocado, Lucas, precisa ter uma consciência social. Nos últimos dias, quando foi no projeto, né, quando foi falado de uma alíquota reduzida, os setores, né, de comércio, supermercadistas e as análises já demonstravam que o impacto seria um impacto considerável, né, nas classes mais desfavorecidas e, por conta disso, tem essa modificação e essa criação desse conceito de uma cesta básica nacional em que a alíquota será correspondente a zero, então não vai ter tributação. Agora, outros alimentos, a carga tributária deve beirar aí nesses 25%. Então, assim, dependendo do que era consumido, pode ter um aumento e dependendo pode até ter uma redução. Bem, e agora quais são os próximos passos caso aconteça a votação hoje na Câmara? São duas votações na Câmara, por se tratar de uma proposta de emenda constitucional, e depois isso vai para o Senado. Caso o Senado mantenha o texto, vai para a promulgação. Caso o Senado modifique esse texto, volta para a Câmara para uma análise final. Perfeito. Agradeço o Gustavo Cipolatti, diretor acadêmico da Comissão de Direito Tributário da OAB, pelos esclarecimentos. Bem, o assunto é complexo, mas está em discussão e a gente vai detalhando e esclarecendo para os nossos telespectadores nas próximas edições aqui do Espírito Santo no Ar. Mas tem um dado, Eduardo, muito interessante. De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, 40% da renda do brasileiro, em média, vai para pagar impostos. De cada R$100 que o senhor ganha no salário, na aposentadoria, 40 vai para pagar impostos. A gente trabalha 4 meses e 27 dias por ano, quase 5 meses também apenas para pagar impostos. Apenas em 2023 já pagamos mais de 1 trilhão e 500 bilhões de reais, como mostra o impostômetro. Pois é, Eduardo, há divergências em torno da reforma tributária, mas uma coisa é consenso: pagamos impostos demais.